criação de máquinas virtuais. Então, o que temos à nossa frente é a janela do Oracle VirtualBox. O VirtualBox é um hypervisor cliente, portanto ele é instalado em cima do sistema operativo e permite-nos a criação e a utilização das máquinas virtuais. Então, do nosso lado esquerdo, nós temos a lista das máquinas virtuais criadas nesta instalação do VirtualBox. Neste caso em particular, só tenho aqui uma máquina que diz saved porque tem o seu estado salvo, que é o gravado. Isto significa o quê? Que eu, em vez de encerrar a máquina virtual, o que eu fiz foi gravei o estado em que ela estava para a poder encerrar. Então, o que acontece é a máquina é como se fosse feita uma fotografia à máquina e quando eu retomar a execução da máquina, ela retoma aquele estado em que estava. É um processo que, em termos de shutdown, leva um bocadinho mais de tempo que o power off da machine normal. Do lado direito, com esta máquina selecionada, eu consigo ver as suas características em termos de sistema, portanto, o nome que tem e o tipo de sistema operativo, a memória RAM, a placa gráfica, portanto, a memória gráfica, portanto, os controladores de armazenamento, a parte de áudio, de rede, pronto. Tenho aqui um conjunto de características desta máquina virtual. E aqui em cima à direita eu tenho quatro botões que são fundamentais para a utilização do VirtualBox, nomeadamente o botão New para criar novas máquinas virtuais, o botão Settings para ajustar as definições do VirtualBox, e da máquina virtual que esteja selecionada. O discard está disponível porque esta máquina está selecionada porque tem o estado salvo ou gravado. Para que é que serve o discard? Serve precisamente para descartar este estado e fazer power off da machine, portanto forçar aqui um power off da machine, portanto apaga aquele ficheiro de definições da tal fotografia que foi tirada ao sistema operativo naquele momento e repõe a máquina como ela arranca normalmente. E então a máquina arranca como se o computador fosse reiniciado normalmente. E depois o botão Start, quando temos uma máquina selecionada, para podermos arrancar com o funcionamento dessa máquina virtual. Se fizermos Start a uma máquina que esteja em Saved, o que acontece é que ele vai arrancar a partir do ponto em que estava e vamos retornar àquele estado em que deixámos. Então vamos começar por criar uma máquina virtual. O botão New. Primeiro passo, dar um nome à nossa máquina virtual e uma localização no nosso computador. Então eu vou colocar aqui Windows 10 Demo. Não vou colocar o Windows 10 só para não colidir com aquela, depois eu não saber qual é uma, qual é outra. Depois, a localização no meu computador onde vai ficar a máquina virtual e ainda o tipo de sistema operativo e a versão. A única diferença que eu vou fazer aqui, ou a alteração que eu vou fazer, é vou passar a 32 bits porque o ficheiro de instalação que eu tenho do Windows é a 32 bits. Vou clicar em Next. Não vou usar o Expert Mode, porquê? Porque o Expert Mode mostra-me toda a configuração numa única janela. Eu quero vos mostrar passo a passo, portanto vou clicar aqui em Next. Primeiro passo, criação da máquina virtual. Quantidade de memória RAM. Sem nunca comprometer o funcionamento da minha máquina física, que tem 8 GB de RAM, tal como diz aqui, tenho que encontrar aqui um equilíbrio entre a quantidade suficiente para que a máquina virtual funcione sem constrangimentos e a minha máquina física não saia comprometida. Neste caso em particular, eu vou escolher 2048, que corresponde a 2 GB de memória RAM para a minha máquina virtual. Ainda por cima, uma máquina virtual de 32 bits, portanto, para o propósito de mostrar a instalação, chega perfeitamente. Vou clicar em Next e no próximo passo é-me questionado se eu quero ou não criar um disco rígido virtual. Então eu tenho três hipóteses. Ou simplesmente não crio disco nenhum e vou criar uma máquina virtual sem disco que poderá funcionar como se fosse um terminal e poder ter o sistema operativo, por exemplo, num servidor. Posso criar agora um disco rígido virtual, que é aquilo que eu vou fazer porque eu quero instalar nesta máquina um sistema operativo. Ou então podia ainda usar um disco rígido virtual de outra máquina virtual que eu tivesse já criado. Neste caso, eu quero criar um disco rígido virtual e vou clicar aqui em Create a Virtual Hard Disk Now. Vou clicar em Create e a seguir é-me questionado qual é o formato do meu ficheiro do disco virtual. Se eu quero VDI, que é o VirtualBox Disk Image, que é o formato padrão do VirtualBox, se eu quero o VHD, que é o Virtual Hard Disk, ou se eu quero o VMDK, que é o Virtual Machine Disk. Estes dois são compatíveis com outros softwares de virtualização. O VDI também é, mas o VDI é específico do VirtualBox, que é aquele que eu vou deixar. Vou clicar em Next e a seguir perguntam-me como é que eu quero alocar o espaço na minha máquina física. E o que é isto da alocação do espaço na máquina física? Basicamente,
eu vou criar um disco de 50 GB e se eu quero que este disco vá crescendo na minha máquina física ou se eu quero reservar já esses 50 GB na minha máquina física. Então esta é a diferença entre o fixed size, em que agora o processo de criação do disco perde-se aqui um bocadinho mais de tempo e ele reserva-me já os 50 GB de espaço, ou se o disco começa vazio e à medida que eu vou enchendo o disco da máquina virtual, ele vai ocupando o espaço estritamente necessário do lado da minha máquina física. Eu costumo usar o Dynamically Allocated para não perder muito espaço de disco na minha máquina física. Vou clicar em Next e, agora sim, o último passo da criação da máquina virtual, que é o passo de criação do disco rígido. Cá está o nome que eu vou dar ao ficheiro e a extensão VDI, como eu escolhi há pouco. É este ficheiro depois que eu posso levar para outra máquina virtual noutro computador e criar lá uma máquina virtual e no passo de criação do disco dizer que quero utilizar um disco virtual que já existe e vou buscar este ficheiro. E aqui embaixo eu escolho qual é o tamanho. Vou deixar 50 GB e vou deixar o disco na estrutura de pastas padrão. Vou clicar em Create e então vai-me ser criada a máquina virtual. Cá está ela. Esta é a máquina virtual. Reparem a diferença de estados. Saved e Powered Off. Reparem quando esta máquina está selecionada, o discard não está disponível. Porquê? Porque esta máquina não tem estado para ser descartado. Se eu selecionar esta, ele já tem. Então vou clicar na minha máquina virtual e vou arrancá-la pela primeira vez. Como é que isto se faz? Clicando em Start. Clicamos em Start, aguardamos um pouco e a máquina vai ser executada pela primeira vez. Como não tem sistema operativo, vai ficar à espera que eu lhe dê essa indicação de um Startup Disk. E é aqui que nós temos que utilizar um disco rígido virtual.